Pessoal, então vamos resolver alguns exemplos da integral pelo método da substituição, ok? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro que eu trago aqui é esse, ó, integral de dx sobre 3x mais 2, tá? Então lembra, a regra que eu vou querer utilizar aqui, primeiramente, vai ser essa aqui, a integral de du sobre u é igual ao logaritmo neperiano de u mais c, tá? Essa é a regra. Então a gente vai fazer a substituição aqui, ok? Eu vou chamar de u o meu 3x mais 2, vou diferenciar os dois lados da equação, então a diferencial de u é du, a diferencial de 3x mais 2 vai ficar 3dx, vamos isolar o dx, né? Então vai ficar lá du dividido por 3 igual a dx, ok? Então a gente tem lá o u e quem vai ser o meu dx para a gente substituir aqui dentro dessa integral. Então fazendo a substituição da variável lá, ó como que vai ficar. Vai ficar integral, no lugar do dx, du sobre 3, tudo isso dividido pelo u, que eu chamei de 3x mais 2. Organizando aqui, ó, eu tenho uma divisão de fração, então eu faço lá a minha integral, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tem 1/3 que é constante multiplicando toda a minha integral. Esse 1/3 sai fora da integral, ó. Então vai ficar assim, 1/3 vezes a integral de du sobre u. Ah, quem que é a integral de du sobre u? Então eu sei que a integral de du sobre u é ln de u mais c. Então vamos voltar à variável. Vai ficar 1/3 vezes o logaritmo neperiano de u. Quem que a gente chamou de u? 3x mais 2 mais c. Então essa é a solução para essa integral. Lembra, posso conferir, né? Ah, vou ver se minha resposta está certa. O que a gente faz? A gente deriva, né? Faço a diferencial. Então eu posso chamar assim, né? Conferindo. Vou colocar aqui, ó, conferindo. Então eu vou diferenciar a minha resposta. Então dy, eu vou derivar isso aqui, ó. 1/3 é constante, está multiplicando a variável, permanece, vezes a derivada do logaritmo neperiano. Lembra, eu vou derivar o logaritmando sobre ele mesmo, tá? Então, derivando 3x mais 2, vai ficar só o 3 sobre o meu logaritmando. 3x mais 2. Tudo isso vezes dx, que é a diferencial que eu quero. Esse 3, com esse 3 eu posso simplificar, tendo então o meu dy igual a dx sobre 3x mais 2, que é o meu exercício inicial lá, ok? Então vamos agora para o segundo exemplo. Eu tenho aqui uma integral de 5x menos 3 ao quadrado vezes dx, ok? Aqui a regra que eu quero utilizar vai ser essa aqui, ó. Vai ser a integral de u elevado a n vezes du, né? Que isso tem como resultado u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Lembra a restrição dessa regra, desde que meu n seja um valor diferente de menos 1, ok? Então, vamos trocar as variáveis aqui e aplicar essa regra para a gente resolver. Então, olha lá, eu vou chamar de u o meu 5x menos 3, vou diferenciar os dois lados da equação. Então, lá, a diferencial de 5x menos 3 vai ficar 5dx. Vou isolar o dx, vou ter lá então du sobre 5 igual a dx, ok? Tem u, tem o meu du, vamos substituir lá, ó. Então vai ficar, minha integral vai ficar como? Vai ficar a integral, no lugar do 5x menos 3, o u elevado a 2, vezes, no lugar do dx, du sobre 5. Eu tenho 1/5 constante multiplicando toda essa integral, então vai sair, ó, vai ficar 1/5 a integral de u elevado a 2, ou u elevado ao quadrado, vezes du, ok? Então, vamos ter lá 1/5 vezes a integral de u elevado a n du, a gente vai aplicar a regra. Então, vai ficar u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ou 2 mais 1. Vou ter lá, então, 1 sobre 15 vezes
Quem que a gente chamou de u? Ó, 5x menos 3. Então, eu vou voltar à variável. 5x menos 3 elevado ao cubo mais 5. Então, essa é a solução para a nossa integral. Vamos conferir? Vamos ver se essa resposta que a gente fez está correta? Então, olha lá, conferindo. Então, eu vou conferir o meu resultado. Então, conferindo. Então, vou fazer a diferencial da minha resposta. Então, a gente tem que derivar isso aqui. Então, 1/15 é constante, está multiplicando a variável na derivada, vai permanecer, vezes a derivada de 5x menos 3 elevado ao cubo. Olha lá, ó. Vai cair o 3, vai repetir o 5x menos 3, que vai perder um expoente, vezes a derivada daqui de dentro. Ó. A derivada de 5x menos 3 é 5, vezes dx, que é a diferencial que a gente está buscando. Continha. 3 vezes 5 é 15, dividido por 15 dá 1. Ou seja, a gente tem que o nosso dy ficou igual a 5x menos 3 ao quadrado vezes dx. Então, isso aqui é igual ao nosso problema inicial, significa que a nossa resposta está correta. Continuando para mais um exemplo, então agora a gente tem a integral da raiz cúbica de ax mais b vezes dx. A mesma regra eu vou utilizar do exemplo anterior. Olha lá, essa será a integral de u elevado a n vezes du igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, desde que meu n seja diferente de menos 1. Ok? Então, ó, como eu tenho a raiz, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever novamente essa integral, porém com meu expoente fracionário. Tá? Como a raiz, a gente pode fazer essa modificação. Então, eu vou colocar assim, ó, a integral de ax mais b elevado a 1/3 vezes dx. Então, o que era a raiz cúbica, elevei ao expoente fracionário. É a mesma coisa, ok? Para a gente aplicar a regra. Ó. Então, agora eu tenho o meu u, o meu n e o meu du. A gente vai fazer a substituição de variáveis. Então, vai ficar lá, ó, o meu u é o ax mais b. Vamos diferenciar os dois lados da equação. A diferencial de u é du. A diferencial de ax mais b vai ficar a dx. Isolando o dx, eu vou ter lá o du dividido por a igual a dx. Tem as variáveis para fazer a troca, vamos fazer a substituição. Ó. Então, a integral vai ficar escrita assim. U elevado a 1/3 vezes o meu dx, que vai ser du sobre a. Eu tenho 1 sobre a multiplicando toda a integral. A gente pode tirar de dentro da integral. Então, vai ficar lá 1 sobre a vezes a integral de u elevado a 1/3 vezes du. A integral de u elevado a n du, então eu vou fazer lá u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Cuidado, tá? Lembra, como tem uma fração, tem que tirar o mínimo, né? Então eu vou fazer u elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Né? Vai fazer lá, tirar o mínimo certinho, então vai ficar u igual 1/3 mais 1, somando, fazendo o mínimo aqui, vai ficar u elevado a 4/3 sobre 4/3. Tá? Vou ficar lá com divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 sobre a mantém, aqui ó, vai repetir, esse aqui vai vir invertido aqui, ó, 3/4 vezes u elevado a 4/3. Voltando à nossa variável, então vai ficar lá 3 sobre 4a vezes, quem que a gente chamou de u lá? O ax mais b elevado a 4/3 mais c. Então, essa é a resposta final. Como a gente está fazendo, eu posso conferir. Né? Vamos lá, verificar. Vou conferir se a minha resposta está certa. Para conferir, basta a gente fazer a diferencial da nossa resposta. Então, ó, diferenciando a nossa resposta, eu vou ter lá, então, vou derivar isso aqui. 3/4, 3 sobre 4a multiplicando é constante, permanece, vezes a derivada de ax mais b elevado a 4/3. Então, olha lá, cai a constante, 4/3, repete o ax mais b,
4 terços menos 1 vai perder um expoente, isso vai ficar igual a 1 terço, vezes a derivada daqui de dentro. A derivada de ax mais b, a, como a gente quer diferencial, vezes dx. Agora eu tenho lá, ó, 3, 4, e esse a multiplicando, esse a dividindo. Dá para simplificar. O que vai me sobrar, que dy é igual a ax mais b elevado a 1 terço vezes dx, né? Ou seja, igual ao nosso problema inicial. Ok? Só não esquecer lá, aqui, ó, sempre fazer, então, tirar o mínimo para somar uma fração com um número constante. Ok? E agora mais um exemplo. Então tem lá a integral de x dx sobre ax quadrado mais b. Ok? A regra que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Integral de du sobre u é igual ao logaritmo neperiano de u mais c. Beleza? Fazer a substituição e ver como que vai fazer a regra para aplicar essa integração aqui. Então eu vou ter lá meu u ax quadrado mais b. Vamos fazer a diferencial dos dois lados da equação. Então lá, a diferencial de u é du, a diferencial de ax quadrado mais b, 2ax vezes dx. Né? O a é constante, permanece multiplicando, a derivada de x quadrado 2x, mais b é zero. Vou isolar o dx, então eu tenho que o meu du sobre 2ax é igual a dx. Fiz as trocas aqui, vamos substituir para ver o que está acontecendo na minha integral. Então, olha lá, vai ficar a integral de x vezes, no lugar de dx, du sobre 2ax, tudo isso dividido por u, né, que é o meu ax quadrado mais b. Posso simplificar, né, esse x com esse x, e vai sobrar lá, né, uma integral du sobre 2a, tudo isso dividido por 1. Lembra, o u aqui, ó, é divisível por 1, que tem uma divisão de fração. Então, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar a integral de du sobre 2a vezes 1 sobre u. 1 sobre 2a, constante que está multiplicando toda a integral. Sai da integral. Vai ficar lá 1 sobre 2a vezes a integral de du sobre u. Vou ficar lá com 1 sobre 2a vezes a integral de du sobre u ln de u. Vamos voltar a variável. Então, eu tenho como resultado 1 sobre 2a, logaritmo neperiano de ax quadrado mais b, foi quem eu chamei de u, mais c. Né? Essa é a solução para essa minha integral. Vamos conferir. Vamos ver se está certa essa minha resposta. Então, lembra lá. Conferindo. Para conferir, basta eu diferenciar. Então, eu vou fazer a derivada dessa minha função aqui. 1 sobre 2a é constante, está multiplicando, permanece, vezes a derivada do logaritmo neperiano. Deriva o logaritmando sobre ele mesmo. Então, derivando ax quadrado mais b, vai ficar 2ax sobre ax quadrado mais b. Como eu quero a diferencial, vezes dx. Então, eu vou ter lá que meu dy vai ficar igual. Posso simplificar, né, aqui, ó, 2a, e vai sobrar dx sobre ax quadrado mais b, né, que é, o professor esqueceu de um x, ó, vezes x, né, então que é igual ao meu problema inicial, ok? E para finalizar essa sessão de exemplos, mais um exemplo aqui envolvendo a integral de x vezes o exponencial de menos x quadrado vezes dx. Aqui a regra que eu vou utilizar vai ser a regra do exponencial, ok? A integral de e elevado a u vezes du é o e elevado a u mais c, tá? Essa regra aqui para a gente fazer a substituição e verificar o que está acontecendo aqui na integral. Então, vamos verificar, ó. Vou chamar de u o meu menos x quadrado. Então, meu u é menos x quadrado, diferencial de u é du, a diferencial de menos x quadrado, menos 2x dx. Vou isolar o dx para fazer a substituição, então vou ficar lá com du sobre menos 2x igual a dx.
Vamos substituir lá dentro da integral? Olha lá o que vai acontecer. Integral de x vezes e elevado a u, vezes, no lugar do dx, du sobre menos 2x. Vou simplificar. Ó, esse x com esse x, posso simplificar. Eu tenho lá menos... Vamos escrever aqui o que sobrou. Então, eu tenho que a integral de e elevado a u vezes du sobre menos 2. Ok? Eu tenho menos 1 meio multiplicando toda essa integral. É constante, vou tirar da integral. Vai ficar menos 1 meio vezes a integral de e elevado a u vezes du. Aplicando a regra, vai ficar menos 1 meio vezes e elevado a u. Voltando à variável, quem que a gente chamou de u? É o menos x quadrado. Então, menos 1 meio vezes e elevado a menos x quadrado mais c. Essa é a minha solução. Vamos conferir, né? Então, conferindo se a minha resposta está correta. Então, vou diferenciar a minha resposta. Então, diferenciando a minha resposta. Menos 1 meio é constante, permanece, vezes a derivada do e elevado a u. Então, ó, vou repetir o exponencial e derivar o expoente. A derivada de menos x quadrado, menos 2x. Posso simplificar, né? Esse 2 com esse 2, menos com menos vai ficar mais. Né? Lembra que a gente está diferenciando, então vezes dx. Por fim, eu tenho que meu dy vai ficar igual a e elevado a menos x quadrado vezes dx. Essa é a diferencial que a gente estava esperando alcançar. Ok? Então, alguns exemplos aí da integral por substituição.